Dia, glória a Deus, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso devocional diário, manhã de terça-feira. Estamos aqui com mais uma palavra de Deus aos nossos corações. Você que está chegando agora aí, seja muito bem-vindo. Nós estamos na nossa série, a série dessa semana é Firmados na Rocha. Se você está por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aquele que está nos assistindo pelo YouTube, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui logo abaixo, ative o sininho das notificações, que de segunda a sexta-feira nós temos um devocional todas as manhãs, às 7 horas da manhã, ao vivo no Instagram do Pastor Juninho Lima. Então, se você também não me segue no Instagram, me siga aqui, que toda semana, todos os dias, nós temos devocionais diários. E nós estamos trabalhando nessa semana com esse tema, Firmados na Rocha. Quem aí está firmado na rocha, que é Jesus Cristo? Bom dia, Josias, Edjane está chegando por aí. Bom dia, Kelly. Glória a Deus pela vida de vocês. O tema do nosso devocional hoje, a palavra que o Senhor tem para cada um de nós hoje é quando os ventos sopram. Quando os ventos sopram. O texto que eu quero ler com vocês está em Isaías, capítulo de número 43, verso de número 2. O pessoal que está chegando na live aí, vamos me ajudar a compartilhar com as outras pessoas. Vamos acordar esse povo aí. Clica aí no aviãozinho, encaminha para as outras pessoas, que hoje, queridos, o devocional está extraordinário. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. A Erika está chegando por aí, o Fabinho está por aí também. O Fabinho está de férias, né? Eita, que coisa boa! Clica aí, queridos, nesse aviãozinho. Vai aparecer uma lista de pessoas aí mais próximas de você. Então, seleciona aí no mínimo umas 5 pessoas. Vamos lá, encaminha aí para o maior número de pessoas que você conseguir. E nós já vamos entrar aqui para o texto, já vamos dar início. Eu quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. O Senhor quer falar ao seu coração nesse momento. Isaías, capítulo de número 43, verso de número 2, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que palavra incrível, queridos. Que palavra extraordinária do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Eu vou ler mais uma vez para você cravar isso no seu coração. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Querido, sabe o que é isso? Sabe o que significa esse texto que eu acabei de ler para você? Esse texto nada mais é do que uma promessa de Deus para minha e para a sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele prometeu, ele irá cumprir sobre as nossas vidas. Mas aqui, o profeta Isaías ele está escrevendo para um povo que estava, em meio ao exílio e em meio também às adversidades. O texto deixa claro algo para nós, que as tempestades da vida não são uma possibilidade, mas sim uma certeza. Você percebeu que nós lemos no texto, que o texto diz, quando passares pelas águas, e não está dizendo se passares pelas águas. Então, o passar pela tempestade, o passar pelas águas, não é uma possibilidade, mas sim uma certeza. O profeta está dizendo, olha, quando passares. Porque tem muitas pessoas que acreditam que o fato de estar com Deus as isentam de passar por tempestades, por lutas, por adversidades. Não! O próprio Senhor Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições. Nós lemos isso ontem. Mas tende bom ânimo. O destaque aqui, então, não é o se passar pelas tempestades, porque elas vão acontecer, tá? Então, mas o destaque não é quando passares pelas águas, mas o destaque está ele dizendo, estarei contigo. Esse é o maior destaque desse texto, querido. Ele está dizendo, olha, quando passares pelas águas, estarei contigo.
Então o destaque aqui desse texto não são as turbulências, não são o dia mau, não são as aflições da vida, mas o destaque desse texto é que a presença do Senhor estará conosco. A presença do Senhor estará cada dia, cada momento. Ele não nos isenta do dia mau, mas ele promete que ele estará com cada um de nós. A palavra passares indica, sabe o quê? Movimento. Não está dizendo quando habitares nas águas. Por quê? A tempestade não é um lugar de permanência, não é um lugar de habitação, mas é um lugar de passagem. A tempestade passa, o fogo passa, as tribulações passam. Tudo isso indica que as crises não é um lugar de permanência, um lugar de habitação, mas de passagem. Deus, guarda isso, não permite que fiquemos presos dentro desse deserto, dentro dessa tribulação, dentro dessa crise. Ou que nós sejamos, de alguma forma, consumidos pelo fogo. Mas ele nos conduz em segurança em meio todo a esse trajeto. Se você está passando por tribulações, por momentos de crise, se você está passando por uma tempestade, seja em qual área for da sua vida, entenda que esse é um lugar de passagem. Não é um lugar de permanência. Então, assim como a casa que ela é construída sobre a rocha, lá de Mateus 7, a promessa de Isaías 43:2, ela nos mostra que a firmeza não está em nós, mas em quem está conosco na tempestade. Essa firmeza não está em nós, mas é em quem está conosco. O Senhor nos dá essa promessa. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Vamos então para a parte prática. O que nós podemos tirar de ensinamento desse texto nessa manhã para as nossas vidas? De Isaías 43, o verso de número 2. A primeira coisa que eu entendo nesse texto aqui é que a presença de Deus é a nossa segurança. A presença de Deus é a nossa segurança. O texto começa com essa garantia. Eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. A nossa segurança, queridos, não é num ambiente estável. Mas é por mais que o ambiente não esteja estável, a nossa segurança não está nas circunstâncias que nós vivemos, mas sim em quem está conosco, independente da circunstância que nós estamos passando. Muitas pessoas pensam que a segurança é estar morando num bairro seguro, que a segurança é estar em um carro blindado, que a segurança é ter uma reserva econômica guardada no banco, que a segurança é estar, sabe, num ambiente protegido. Não, queridos. A segurança não depende onde você está, não depende da circunstância que você está vivendo, mas de quem realmente está com você. Uma vez pediram para uma criança na escola escrever o que para ela era o lugar mais seguro do mundo. E sabe o que ela fez? Ela desenhou ela deitada na cama, no meio do pai e da mãe. Porque a segurança, queridos, não é onde nós estamos, mas com quem nós estamos. Com quem nós estamos. Então, a presença de Deus é a nossa segurança. Bom dia, Lu. Bom dia, Karina. Thaís está por aí. Bom dia, Paula. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês que já entraram aí, sejam muito bem-vindos. E nos ajude aí a compartilhar essa live com mais pessoas. Clica aí nesse aviãozinho. Vamos alcançar o maior número de pessoas. Que Deus está falando aqui, queridos. Deus está falando nessa manhã com cada um de nós. Então, queridos, esse primeiro ponto nos diz isso. A presença de Deus é a nossa segurança. O salmista vai dizer isso. O Salmo 23, salmos tão conhecido por tantas pessoas, né, que começa dizendo, o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Mas no verso 4 diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha o que o salmista está dizendo. Um lugar totalmente horrível, ruim. É um vale de sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Aleluia! Não, a nossa segurança não depende de onde nós estamos, mas indiferente do ambiente onde nós estivermos, a nossa segurança não depende do local, mas sim de quem está
conosco. Ele está com cada um de nós. Ele nos promete, em Isaías 43:2, ele diz: quando passardes pelas águas, eu estarei contigo. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Então, o salmista, ele entendendo isso, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Eu não sei, queridos, qual tempestade, qual vale você tem enfrentado, mas tenha certeza de uma coisa: Deus está com você no meio dessa tempestade. Ele não te esqueceu, ele não te abandonou. O silêncio de Deus não significa improdutividade. O silêncio de Deus não significa ausência. Ele está com você em todos os momentos. Mateus capítulo de número 28, verso 20 diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Quando o medo quiser tomar conta, lembre-se, Deus está presente. Mesmo que você não sinta, mesmo que você de alguma forma não o perceba no meio desse caos. Mas nós cremos. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo com base em apoio à minha própria sabedoria, mas eu vivo pelo que eu creio. E eu creio, quando ele disse que ele estaria comigo, eu creio que ele está. Ele não nos abandona. Então, o primeiro ponto é esse. A presença de Deus é a nossa segurança. O segundo ponto é: as águas não submergem, o fogo não consome. Sabe o que é essas adversidades que vêm sobre as nossas vidas? Eu assemelho ao cão que late, mas não morde. Dá um medo, a gente fica espantado, mas o Senhor não permite que isso seja maior do que nós. A crise parece grande? Pode ser grande, mas não é maior do que você. Não é maior do que o seu Deus. O gigante pode ser alguém que parece de grande estatura, mas não é maior do que a fé que você carrega. Não é maior do que o Deus que você serve. As águas, por mais que elas estejam agitadas, ela não vai nos submergir. O fogo, por mais quente que está, ele não irá nos consumir, porque é maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. A crise parece ser grande, mas quanto maior você perceba a grandeza do problema, entenda que maior é o Deus que nós servimos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13, diz: não veio sobre vós, guarde isso, tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Sabe o que esse texto está dizendo, querido? Que por mais que as tentações, por mais que as provações, por mais que as crises seja algo grande, o Senhor está nos mostrando que ela não é maior do que nós, não é maior do que a nossa fé, não é maior do que o Deus que nós servimos. Daniel, capítulo de número 3, verso de número 27, diz: e ajuntando-se os sátrapas, os administradores, os governadores e os conselheiros do rei, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos desses homens. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham acabado de sair do meio da fornalha, vivos. Os soldados que tinham conduzido eles até a fornalha, somente com o vapor quente daquela fornalha, eles já desfaleceram, eles já morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam dentro da fornalha, a palavra vai dizer no final do texto aqui: nem cheiro de fogo. Nem cheiro de fogo eles tinham, querido. É interessante porque quando o rei joga Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, ele faz um questionamento, ele pergunta: olha, não foram 3 homens que nós jogamos na fornalha? Todo mundo sim, Senhor. Mas eu vejo 4 pessoas. Eu não vejo 3, eu vejo 4. E ele vai dizer: e o quarto se parece em semelhança com o filho do homem. Queridos, o Senhor não isentou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha.
Ele não irá também nos isentar de passar pelo fogo, pelas provações. Mas uma coisa aconteceu com aqueles homens e também acontece conosco hoje. A presença do Senhor estava no meio daquele fogo, no meio daquela fornalha. O Senhor não os livrou, não os isentou de passar por aquela provação, mas ele permaneceu com aqueles homens no meio da provação. É isso que nós precisamos compreender. Que ele não vai nos isentar de passar por provações, mas ele estará conosco em todas elas. Essa é a diferença, queridos, daquele que está em Cristo, do que aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Porque nós olhamos para as nossas provações, nós olhamos para o dia mau, e nós ficamos nos questionando. Porque você pensou que quando você caminhasse com Cristo, essas provações iriam desaparecer, mas não, queridos. As provações continuam acontecendo e, em muitos casos, elas até se intensificam. Mas nós compreendemos agora que a nossa segurança, a nossa alegria, não depende da circunstância que nós estamos vivendo, mas com quem nós estamos vivendo. É esse o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês também. As crises são passageiras, mas por mais que são passageiras, elas revelam a nossa fé. As crises são passageiras, mas elas vêm também para revelar a nossa fé. O texto diz, quando passares, mostra que nenhuma tempestade é eterna. Elas são passageiras. O texto que nós lemos de Isaías 43 vai dizer, quando passardes pelas águas. Isso nos dá o entendimento de passagem, de movimento, não de permanência, não de habitação, mas sim de passagem. Então, quando passares, você vai passar, porque você vai continuar avançando. E quando você passares pelas provações, esse texto nos ensina isso, que as provações é um lugar de passagem. Desertos é um lugar de passagem. Crise é um lugar de passagem. Mas isso também vai revelar a nossa fé. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 17, diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O texto está dizendo, queridos, nossa leve e momentânea tribulação. Ah, queridos, Paulo, quando escreve isso, ele não estava passando por pouca tribulação, não. E aos nossos olhos não era nem um pouco leve. Mas o Senhor deu a Paulo uma tribulação que ele poderia suportar. E ele teve essa revelação porque a nossa leve e momentânea tribulação é passageiro. A tribulação passa, o dia mau passa, a crise passa. O que não pode passar é a nossa confiança nele, é a nossa fé nele. Por isso, Salmos 30, verso 5 diz, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não faça, queridos, da crise o seu lugar de morada, o seu lugar de permanência. Ela é apenas um caminho para um novo tempo em Deus na sua vida. Para um novo tempo em Deus. Então guarde isso no seu coração. Hoje nós falamos a respeito desse tema. Nós aprendemos que, primeiro, a presença de Deus é a nossa segurança. Segundo, as águas não nos submergem, o fogo não nos consome. E a terceira coisa que nós aprendemos é que as crises são passageiras e elas revelam a nossa fé. Para nós finalizarmos, quando os ventos sopram, temos duas escolhas. Duas escolhas. Temer a tempestade ou confiar na presença de Deus. Quando a crise vier, você tem duas escolhas. Quando o dia mal vier, você tem duas escolhas. Se espantar, se desesperar, se descabelar no meio dessa tempestade, ou confiar na presença de Deus. Queridos, o Senhor, Ele nos promete que Ele estará conosco. Ele não nos promete um caminho fácil, um caminho tranquilo, um caminho sem provações. Ele nos alerta, no mundo tereis aflições, mas Ele nos promete que estaria com cada um de nós. Com cada um de nós.
Bom dia, Mônica, que Deus te abençoe, glória a Deus pela sua vida aqui. Ele nos promete isso. Ele nos promete que nós nunca estaremos sozinhos. A crise, guarda isso no seu coração, ela não vem para te destruir, mas para revelar onde está o nosso alicerce. Aonde nós estamos alicerçados. Se nós estamos sobre a areia ou se nós estamos firmados sobre a rocha. Essa semana o tema é esse, firmados sobre a rocha. O desafio para nós hoje, escolha hoje a não focar no tamanho da tempestade, mas na fidelidade de Deus, de que Ele está com você no meio de toda e qualquer circunstância. E declare isso em oração. Senhor, eu confio que estás comigo, em cada vento, em cada rio, em cada fogo, em cada tempestade. E o apelo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã é uma pergunta. Você tem colocado a sua confiança em Deus, que promete estar presente, ou você tem deixado o medo dominar a sua vida? Os ventos não podem te derrubar, o fogo não pode te queimar, os rios não podem te submerger. O Senhor está conosco em toda e qualquer circunstância. Para finalizar, eu quero ler o Salmo novamente, que diz assim, Salmo 23, verso de número 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, queridos. Antes de nós orarmos, tira um print lá e você vai escrever assim: a presença de Deus é a minha segurança. Pode ser? Você vai compartilhar na sua rede social, tira um print agora da tela. 1, 2, 3 e bem legal. Vamos lá? 1, 2, 3 e... amém. Tira um print aí e escreva lá: a presença de Deus é a minha segurança. A presença de Deus é a minha segurança. Eu quero orar por você. Feche seus olhos nesse momento, Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, infinita misericórdia sobre as nossas vidas. E nós queremos te agradecer também, Senhor, pela tua presença com cada um de nós. Pela tua doce presença, Jesus. Eu posso te sentir aqui agora, nesse lugar, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca tem nos abandonado, Jesus. O Senhor nunca tem nos deixado só. Por mais que as tempestades parecem ser grandes, e quanto mais ela se intensifica, mais parece que ela irá nos derrubar. Mas eu não temerei a tempestade, porque eu estou seguro na sua presença. Se o Senhor está conosco, Pai, nada mais nos importa. Podemos estar em qualquer circunstância, podemos estar em qualquer ambiente. Mas se o Senhor está conosco, é isso que nos basta. É isso que nos importa. Assim como John Wesley disse no leito de morte: ainda bem que o Senhor está conosco. Ainda bem que o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade de cumprir com aquilo que prometeste. Que o Senhor estaria conosco todos os dias, até as consumações do século. Nós rendemos louvores a Ti nessa manhã, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Obrigado porque em nenhum dos momentos nós nos sentimos sozinhos, aonde a Tua presença está conosco. Jesus, nos acompanhe. Nós consagramos a Ti o nosso dia. Nós consagramos a Ti a nossa semana. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Não deixe que os nossos pés venham a vacilar. Não deixe que o temor venha tomar conta de nós. Não deixe que o medo venha tomar o lugar da fé. Mas que nós possamos estar cada dia mais guardados em Ti. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Pai, que no nome de Jesus, que essa presença possa alcançar a cada um que nesse momento está assistindo, está ouvindo.
Senhor, que no nome de Jesus elas possam compreender que elas não estão sozinhas, que o Senhor está com elas em cada momento, em cada circunstância. E que a confiança seja maior do que o medo, e que a fé seja maior do que o temor. Pai, que no nome de Jesus nós possamos confiar somente no Senhor, que o Senhor está nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Essa é a certeza que nós devemos carregar dentro de cada um de nós. E essa é a certeza que nós iremos carregar até o último dia das nossas vidas. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos. E no nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E que tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você viver, creia que o Senhor está com você. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.